1 Reis, capítulo 14, 24. E havia também sodomita na terra. Fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. No tempo do rei Raboão, filho de Salomão, havia homens que praticavam sodomia, como influência de outros povos pagãos. 1 Reis 15, 12 diz assim: porque tirou da terra o sodomita e removeu todos os ídolos que os seus pais tinham feito. 1 Reis 22, 47 diz assim: também expulsou da terra o restante do sodomita, que ficaram no dia do seu pai Asa. O rei Asa, o seu filho Josafá, foram honrados por combater a prática da sodomia. 2 Reis, capítulo 23, no verso 7, derrubou as casas do sodomita, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam cortina para Será. Romanos, capítulo 1, no verso 26 e 27, nos diz assim: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam em si o mesmo castigo, merecido pela sua perversão. O apóstolo Paulo declara que havia, na cultura grega romana, costumes homossexuais. Reprovável a prática cristã. Podemos entender que a Bíblia condena a prática de homossexual, com um desvio do propósito de Deus para o ser humano. Homossexualismo é pecado, é abominação diante de Deus. O tratamento baseado na palavra de Deus, devemos pensar como tratar uma pessoa que é homossexual. O que devemos fazer? Romanos capítulo 13, no verso 9, diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Devemos amar as pessoas com as suas diferenças, tentar compreender as suas histórias e ajudar quando eles solicitam a sua ajuda. Mateus, capítulo 7, no verso 12, diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. As pessoas homossexuais devem ser tratadas com respeito, como um ser humano, independente do que fizer, mas aproveitando a oportunidade para orar por suas vidas e levar a palavra de Deus para suas conversão e restauração. João capítulo 8, no verso 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Podemos ensinar as pessoas homossexuais o que é a palavra de Deus. Para isso é preciso conquistar estas vidas sendo disputadores ou mentores espirituais que os abençoe. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quem convence a pessoa a mudar é o Espírito Santo.
E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16, 8, 11. E as pessoas arrependidas se confessa a Deus. Atos capítulo 3, 19. Romanos 14, verso 1 nos fala assim: ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condenar-lhe os escrúpulos. Quando homossexuais se converte e deseja estar na igreja, deve ser cuidado e escolhido pela comunidade. Cada pessoa muda de vida e deixa suas práticas do mundo num ritmo próprio. Então devemos ter paciência e muito amor. Uma coisa, meus amados, é o perdão que as pessoas recebem de Deus, apagando os seus pecados. E a outra é sua mudança de vida, que pode ser graduada de acordo com cada um. Dizer que o homossexualismo é pecado coloca a pessoa homossexual no mesmo nível de todas as outras pessoas, pois todos somos pecadores. Romanos 3, 23. Então, ao tratar com os nossos próximos, devemos lembrar que também somos pecadores e não atirar pedra. João capítulo 8, verso 7. Nunca podemos julgar nosso próximo. Mateus 7, 1, 5. E sempre devemos estar abertos para saber que Deus perdoa os pecados e não nos compete fazer julgamento. Se alguém se converte, então deverá ser cuidado pela igreja, sabendo que seus pecados foram apagados. Isaías 43, 25. Deus não leva em conta o passado e o tempo da ignorância. Atos 17, 30. O tempo que gastamos discutindo ou condenando o pecado homossexual, deveríamos gastar refletindo sobre nossos próprios pecados e principalmente evangelizando essas pessoas com amor, como alvo da pregação da palavra de Deus, como queremos que se convertam, se reprimimos eles, então devemos demonstrar um testemunho que os conquiste para Deus. Cada igreja e pastor dará o seu encaminhamento para receber o homossexual e acompanhar suas transformações, segundo suas doutrinas, assim como todos os demais pecadores são cuidados e aceitos do mesmo modo. Que a igreja tratem outras práticas como vício e adultério, desonestidade e outros pecados. O homossexualismo também é tratado, conduzido ao arrependimento. A igreja evangélica precisa investir em ministério que alcancem os homossexuais que são parte dos povos que Jesus mandou irmos ao seu encontro. Marcos 16, 15. Grupo de apoio e tratamento podem ser criados para abençoar os homossexuais que procuram ajuda. Nossa missão é ganhar almas, cuidar, ajudar e fazer a vontade de Deus.